E aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema de monitoramento sem fio da Phoenix Pro, um sistema custo-benefício aí no mercado, uma marca nova que funciona bastante lá nos Estados Unidos e está começando a chegar aqui no Brasil pra gente. Esse aqui tá no plástico ainda, então eu vou abrir aqui junto com vocês pra gente ver o que é que tem dentro dele. Já adianto que eles estão sendo vendidos diretamente pelo AliExpress, já estando aqui no Brasil, tá? Tem todos os links aí embaixo. E para você que não sabe o que danado é um sistema de monitoramento sem fio, ele serve para quando você for tocar ao vivo, você conseguir se ouvir, escutar o que você e o que a sua banda está fazendo. É muito comum quando a gente olha algum show acontecendo que quando você olha pro ouvido dos músicos, o ouvido principalmente dos vocalistas para ouvirem bem suas vozes, vocês identificarem um fone de ouvido nesse formato aqui, que ele é o formato feito para encaixar e entrar perfeitamente nos nossos ouvidos. Inclusive esse aqui é um KZ-S10 Pro, também ótimo custo-benefício, tá? Também tem link aí na descrição. E através desses fones você consegue colocar as informações que você quiser das pessoas que estão tocando com você e logicamente o seu próprio instrumento separadinho para o seu fone, para você se ouvir perfeitamente bem onde quer que você esteja circulando no palco. E existem equipamentos como esse daqui, da Phoenix Pro, que conseguem fazer isso Wi-Fi, sem fio. Deixa eu abrir logo para tirar esse reflexo chato do plástico, e porque eu também estou muito ansioso para ver o que é que tem dentro aqui dessa caixinha. O reflexo da luz deu uma melhorada aí, né? E como eu estava falando, esse tipo de sistema foi introduzido no mercado por algumas marcas que são bem famosas, como a Shure, né? E a Sennheiser, por exemplo. Os produtos deles são excelentes, mas agora com o dólar no nível que tá, fica muito difícil, principalmente da gente brasileiro, comprar. O tempo passou, a tecnologia evoluiu, essas marcas não baixaram os preços de seus produtos e deram espaço no mercado para marcas surgirem com produtos que são tão bons quanto e conseguem trazer um preço bem reduzido. Esse aqui é o PTM22, que vai te entregar também muita qualidade, tá? Só que num produto mais custo-benefício. Bora abrindo e sacando qual é a dele. Percebi agora que ele é tipo uma maletinha, ó. Pode servir até de caixinha para você carregá-lo por aí. Olha aí o que vem no pacote. Aqui a gente tem um manual de instruções. Nessa série PTM, eles têm de apenas uma unidade com apenas o transmissor. Tem essa daqui que são com 2 unidades, você consegue enviar no mesmo módulo, tá? Separadamente 2 mixes diferentes para 2 membros da sua banda. E você também tem um terceiro com 4 unidades, tá? Todos separadinhos para até 4 membros de uma mesma banda, tá? Tudo no mesmo rack. Vários cabinhos de conexões, ele já vem com os fones de ouvido para você utilizar para o monitoramento. Pilhas alcalinas para alimentação dos body packs, que são os pacotes de corpo, traduzindo literalmente, que é basicamente o que você vai deixar no seu corpo, plugar o seu fone de ouvido e escutar o que você quiser na mix. Deixa eu ligar um deles aqui. Você abre ele, coloca as pilhas. Quando você começa a aumentar o volume, acredito que ele liga. É isso mesmo. Ele tem basicamente a informação da bateria e do canal, do grupo e do canal em que ele se encontra. Vou desligar porque eu vou querer fazer um teste de bateria para ver quanto tempo dura. Apesar que seria bom fazer com alguma pilha que seja mais famosa e conhecida aqui no Brasil, né? Acho que Duracell é a mais recomendada e a que mais a galera usa. O segundo body pack, que é a mesma coisa, né? Lembrando que você consegue colocar em cada um deles uma mix individual, tá? A fonte... Deixa eu ver qual é a alimentação da fonte. Ela tem uma alimentação um pouco específica, 13.5 volts. Então, se for o caso, tomem bastante cuidado com as fontes de vocês para ter a alimentação certinha do seu equipamento. 600 mAh. Vem com um rack mount para você colocar numa estrutura de rack, para colocar no seu estúdio ou no rack da sua banda, para ficar bem fixo, parece ser de um metal bem resistente e pesadinho. E finalmente o módulo em si, tá? Aqui na parte da frente a gente tem os 2 canais com os botões de volume independentes para cada pessoa, para cada body pack, botão de power, botões de sincronização e para você selecionar tanto o grupo quanto o canal de conexão com o transmissor. E aqui atrás temos as entradas. Na caixa tem também as antenas que você vai colocar uma em cada buraquinho desse. Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. E aqui as entradas dele, que eu acho que é a parte mais interessante, tá? Você tem aqui 2 canais
por body pack, tá? Todos esses jacks aqui que são P10, eles são P10 TRS. Então, por exemplo, se a saída da mesa for XLR, o ideal é que você utilize um cabo XLR P10. Se a saída auxiliar da mesa for P10, você utiliza um cabo TRS, P10 estéreo, e vai ter o mesmo efeito. Tem um padzão de menos 12 dB, independente de cada transmissor, e tem isso aqui que é sensacional, que é um loop out, que basicamente o que entra aqui vai sair por aqui também. E aí eu que costumo, gravar muito banda, acho isso aqui sensacional, porque eu posso, por exemplo, se o vocalista pedir só a voz dele no retorno, para conseguir se ouvir bem, eu posso pegar só a voz dele isoladinha para mim, ou muito mais alta no retorno dele, e gravar esse sinal e ter para minha gravação, a voz dele limpinha, separadinha, para eu trabalhar. Você, músico, guitarrista, pode também gravar essa saída para se ouvir tocando depois, ou de repente fazer alguma postagem de mídia social, dentre outras funções. Acho sensacional isso aqui. É isso aí, bora para os testes desse danado. Teste de fidelidade de som, teste de duração de bateria, teste de interferência em palco. 1 mês e meio depois de vários testes, várias provações que eu fiz o Phoenix Pro passar, trago aqui algumas conclusões, tá? Inicialmente falando sobre o som dele. O som é muito convincente, tá? Ele é muito próximo do que seria um cabo sendo colocado diretamente num amplificador de fone para o seu ouvido. Logicamente, eu rodei um teste sobre isso, peguei uma saída de áudio da minha interface de áudio e gravei ela no input da interface. Peguei a mesma saída, coloquei no input do Phoenix Pro e depois voltei para a interface de áudio com um cabo P2 P10. E comparando os dois resultados com um processo chamado EQ Match, que é basicamente o equalizador tentando igualar essas duas situações através de equalização, eu cheguei nessa diferença aí que vocês estão vendo, é que basicamente esses trechos amarelos são as compensações que o equalizador fez para o sinal do retorno in-ear ficar igual ao sinal do cabo direto, tá? Então dá para perceber aí que basicamente algumas coisas foram acentuadas, outras foram atenuadas, principalmente no range de frequência principal, né? Entre 50 aí e até quase 20K, que é o que a gente escuta. E você tem algumas frequências que você vai ter a mais no transmissor e algumas frequências que você vai ter a mais com cabo direto. Isso para mim não soa como algum tipo de perda, tá? De qualidade. Soa como característica do equipamento, que vai acontecer pela transmissão sem fio e também pela diferença de cabo, né? Enquanto no teste direto eu estou saindo com um cabo Planet Waves com plug Neutrik e entrando com esse mesmo cabo na interface de áudio, no teste B, sem fio, eu estou saindo da interface de áudio com esse cabo, mas estou voltando para ela com um cabo bem mais simples também, que é esse P2 com duas saídas P10 e gravando esse sinal, tá? Você tem uma diferença maior nessas regiões mais subgraves, mas uma diferença bem pequena, tipo de no máximo 3 dB, tá? Aí no equalizador, essa parte maior é de uma região de frequência que a gente nem escuta, abaixo de 20 Hz, assim como a região extrema aguda acima de 20 Hz, que a gente também não escuta, tem uma baixada grande de frequência, que provavelmente é um chiado extremo agudo desse tipo de conexão sem fio que a gente também não escuta. Sobre o som, é isso, muito satisfatório, muito próximo de um cabo sendo ligado direto. Sobre latência, exatamente no mesmo teste, tá? Eu comparei o tempo em que o cabo direto chegou a informação no computador e o tempo em que a gravação sem fio chegou a informação no computador. Comparando essas duas informações aí, se você olhar o leitor de tempo do programa, a gente consegue visualizar no gráfico com o zoom no máximo que existe uma diferença de tempo entre os dois momentos, né? Entre o momento que o cabo chega e o momento que o sinal sem fio chega. Só que é um tempo tão curtinho que nem aparece na leitura de milissegundos, tá? Então a latência dele é menor do que a de 1 segundo dividido por 1000, né? Menor do que 1 milissegundo, o que para mim pode ser diretamente considerado como um equipamento sem latência, tá? De som. Testei também a bateria dele, tá? Coloquei pilhas novas Duracell e deixei rodando uma música direto no módulo, enquanto eu gravava o resultado e media o tempo para ver quanto tempo de bateria ele aguenta. No manual eu vi que tem informação de aguentar 6 horas, tá? de bateria de uso contínuo, sendo que com essas pilhas aqui, Duracell, que são bem utilizadas no Brasil, eu cheguei em 14 horas de gravação e com essas mesmas pilhas, tá? Se a gente ligar aqui, as pilhas estão como se estivessem muito carregadas.
Como eu fiz o teste em casa, apenas distanciando um equipamento do outro, no caso a antena do módulo da antena do receptor, eu imagino que a eficiência dele aumente bastante por não estar num lugar, num palco em que o músico está se mexendo com o equipamento, em que também existem outras coisas que possam interferir no funcionamento do equipamento, e isso pode ser que exija mais das pilhas do equipamento. Eu rodei esse teste com volume em 70%, tá? Perto do máximo, para abusar mesmo do pré-amplificador de fone do receptor, e mesmo assim a duração do teste me surpreendeu muito, tá? Mas que novamente pode ser que a influência do ambiente tenha ajudado, tá, o equipamento a otimizar essas pilhas ao máximo, tá? Eu tentei reproduzir esse mesmo teste ao vivo, sendo que, velho, quando a gente tá no palco, tá ligado, né? Se cada vez que eu fosse ligar esse bichinho, eu precisasse ligar um cronômetro por vários shows seguidos de uma forma perfeita, eu ia me perder. Mas é isso, o teste tá aí, o consumo de pilhas dele parece ser bem otimizado. Uma observação que eu queria dizer para vocês é que eu achava que o equipamento era estéreo, porque ele vem com duas entradas, né, no módulo, duas no canal 1 e duas no canal 2, mas não tá, ele é mono, e essas duas entradas têm uma outra funcionalidade, que é de você conseguir loopar o que está vindo para um dos canais para o outro canal. Isso vai permitir que você tenha, por exemplo, em apenas um auxiliar da mesa do palco, uma mix geral, tá? Com todos os instrumentos em apenas um canal, e esse canal pode ser loopado para os outros e distribuído entre os músicos da banda. Você pode mandar esse sinal, por exemplo, aqui no L, no input L, ele sai pelo loop L, entra no input L do canal 2, sai pelo loop L do canal 2, e assim sucessivamente por outros retornos do mesmo tipo. E com isso você passa o som muito mais rápido, apenas adicionando na segunda entrada dele alguma coisa que aquele músico em específico queira ouvir mais. Por exemplo, a sua voz, a sua guitarra, o seu instrumento, seja lá qual for. Isso adianta muito, tá? Isso acelera muito os resultados de uma passagem de som eficiente e pode também economizar a quantidade de auxiliares que uma mesa precise distribuir, tá? Quando você tem muitos músicos no palco. Essa possibilidade de poder ir loopando o sinal pode te salvar se você pegar alguma mesa com poucos auxiliares, poucas saídas auxiliares para fazer esses retornos individuais. Sobre interferência de sinal, essa foi uma das minhas gratas surpresas, tá? O sinal, ele é muito constante, muito constante mesmo, muito bom. E ele consegue resistir, inclusive, a superfícies sólidas, a paredes que estejam entre o transmissor e os receptores. E isso me surpreendeu bastante, tá? Adorei o sinal dele, a constância e a manutenção do som enquanto você se distancia do equipamento ou fica entre paredes sólidas. Algumas dicas que eu posso dar de funcionamento para vocês é tentar enviar o máximo de sinal possível da mesa para o módulo, assim como também o máximo de sinal possível do módulo para o receptor. Porque isso aqui é um pré-amplificador de fone, velho. Então, quanto mais você aumenta ele, mais aquele chiado de transmissão de rádio vai acontecer, tá? É um chiado imperceptível quando você está tocando, logicamente, né? Só que se você manda um sinal muito pequenininho para ele e vai compensar no ganho na parte mais fraca, né, que é o receptor, você compensar no ganho dele nunca é uma boa ideia, nem nesse receptor, nem em qualquer outro receptor sem fio, seja lá de qual marca for, seja lá de qual qualidade for, tá? Para mim, o ponto negativo desse equipamento é a forma de transportar ele, porque a caixa que o equipamento vem termina durando muito pouco, termina se esfarelando, termina se estragando e termina também sendo um pouco grande demais para levar esse tipo de equipamento. Então, se você vai montar no rack da sua banda e não vai precisar da caixa para transporte, excelente, está resolvido. Mas se não, eu indicaria comprar algum tipo de case modular. São vendidos também no AliExpress e vão facilitar aí no transporte do equipamento. Isso é uma particularidade desse equipamento aqui, tá? Desse que vem com 2 retornos independentes. O que vem apenas um vem no casezinho, vem numa caixinha. Eu imagino que isso seja um corte de custo para deixar o produto mais barato e porque o fabricante imagina que quem vai utilizar esse tipo de equipamento provavelmente vai colocar ele num rack, né, de uma banda, saca? É isso, tá? A experiência com ele até então tem sido muito boa. Fica aí de dica para vocês, de opção para quem está procurando esse tipo de equipamento. Fiquem de olho nas promoções, tá? Do AliExpress. O produto é vendido diretamente, ele já está aqui no Brasil
e é vendido diretamente pelo Ali. Até hoje tá rolando uma promoção massa, tá? Com um preço incrível desse equipamento e de vários outros no AliExpress. Mas se você perder essa promoção, mesmo assim o preço dele continua bem competitivo, tá? E você pode também esperar por uma nova promoção. É isso aí, muito obrigado você que ficou até aqui, espero que tenha ajudado mais essa dica aqui do canal. Não se esqueça de comentar qualquer coisa aí embaixo, deixar o like, se inscrever no canal. Isso aí, até o próximo vídeo.